Elivaldo, ontem o Tribunal de Contas do Estado publicou um parecer sobre a concessão de medidas cautelares para a liberação do pedido de empréstimo realizado pelo governo do Estado junto à Caixa Econômica Federal. O parecer é assinado pelo conselheiro Kennedy Barros e que pede a notificação do governador Wellington Dias para encaminhar no prazo de 15 dias o cronograma de execução para a aplicação dos recursos provenientes de repasses futuros relacionados ao contrato. Está aí, então, sendo a decisão do conselheiro Kennedy Barros, dizendo que determina a notificação do governador, que encaminha o cronograma de execução no prazo de 15 dias para a aplicação dos recursos provenientes de repasses futuros relacionados ao contrato de empréstimo em questão, que será objeto de acompanhamento por parte da DFENG, bem como se abstém de transferir recursos da conta vinculada referente ao contrato empréstimo mencionado para a conta única do Estado, que é preservando toda aquela polêmica inicial. Mas, no entanto, dando ao governador Wellington Dias aí, Elivaldo, um argumento positivo, já que ele pede também, logo abaixo, que seja encaminhada a fiscalização da aplicação dos recursos nas obras previstas pelo governo do Estado. Exatamente. Na prática, suspende as medidas cautelares propostas pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado, uma vez que aqui é o parecer do conselheiro Kennedy Barros, e que desvincula exatamente essas situações referentes ao Finisa 1, 600 milhões de reais, do Finisa 2, 315 milhões de reais, ou seja, não cria nenhum obstáculo para a liberação dos recursos referentes ao segundo financiamento. Razão pela qual o governador Wellington Dias, como você falou, Nádia, tem agora um argumento maior ainda, que dá mais força para convencer, por exemplo, o Tribunal de Contas da União para que não crie nenhum obstáculo à liberação do segundo financiamento. Hoje, o governador Wellington Dias permanece em Brasília, tem uma audiência com o presidente do TCU, ministro Benjamin Zinler, para exatamente tratar do assunto. Ontem, a conversa foi com o relator desse processo, que foi o ministro José Múcio Monteiro, que depois dessa conversa, agora com o presidente do TCU, a expectativa é que, com o aval de um órgão de fiscalização, de controle como o Tribunal de Contas da União, o governo possa ter um argumento a mais para, junto à Caixa Econômica Federal e depois com o aval da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, conseguir essa liberação desse contrato que já foi assinado em janeiro, mas que ainda se encontra pendente na Caixa Econômica Federal. Elivaldo, é sobre esse assunto que nós temos uma reportagem que você fez na Assembleia Legislativa? Nádia, na Assembleia Legislativa permanece essa discussão, essa politização em relação às finanças do Estado. Oposição e governo iniciaram a semana trocando farpas em relação à área financeira do governo. A oposição começou a semana denunciando o colapso nas finanças do governo. A gente está andando pelo estado do Piauí sentindo a paralisia geral em todos os setores. As crianças, os alunos não estão mais indo para o colégio porque o transporte escolar, na grande maioria dos seus municípios, já paralisaram porque não recebe o repasse. Eu tive agora esse fim de semana na região de Floriano, no município de São Francisco do Piauí, os pacientes renais que precisam fazer hemodiálise na cidade de Floriano, e existe um recurso que vem do SUS, né, justamente para bancar esse transporte, como também a alimentação. Eles estão há 5 meses sem o governo do estado repassar este recurso. E isso é uma questão de vida ou morte. Esses pacientes, se esses transportes paralisarem, eles correm risco de vida. Então, em todos os setores, há paralisia do estado, nada mais funciona. Já o líder do governo contesta e diz que a oposição investe no quanto pior, melhor. Todo o trabalho da oposição é exatamente para promover uma paralisia. Na medida em que não vem o recurso, é esse o trabalho que a oposição está fazendo, de dificultar, ou seja, de impedir numa onda de denuncismo. E, por outro lado, a Caixa precisa ser mais célere na análise da prestação de conta, e eu acho que a intenção é exatamente dificultar a entrada de recursos. Eu pessoalmente não consigo entender como é que algum parlamentar ou algum piauiense haja de forma em que atrapalha a entrada de recursos no Estado no momento em que o país ele enfrenta grandes desafios. Existe uma crise política que resultou também numa paralisia econômica e financeira.
Aí, então, o embate, né, da situação e da oposição na Assembleia Legislativa ainda em torno desse polêmico assunto que a gente falava aqui, da questão do empréstimo do governo do Estado junto à Caixa Econômica Federal.